Boa noite, irmãos. Acredito que temos uma pessoa que eu não conheço ali, né? A irmã. Que está ali atrás. Um prazer, eu sou a Yara, sou a esposa do pastor Kleber. Eu mesmo, sim. É que eu nunca vi, eu estou 3 meses aqui, eu nunca vi, então eu só falo, me apresentando. Então, fui aqui convidada por Deus, através da irmã, nossa líder da MCM, nesse quarto último domingo do mês de novembro, está aqui compartilhando a palavra de Deus, porque não tem como a gente ensinar uma coisa que a gente não estuda, e uma coisa também que a gente não vive. Então, qualquer um que é convidado para levar a palavra está sendo convocado primeiramente por Deus. E está sendo um desafio, porque levar a palavra de Deus é rever seus próprios conceitos, se autoavaliar naquilo que você está colocando em prática. Então, é um desafio muito sério, muito importante. Tá bom? Então, estejam todos aqui em espírito de oração, por mim, por você e por cada um presente, que a gente possa sair diferente de como cada um de nós entramos, tá bom? Bom, para introduzir aqui a mensagem, eu quero trazer algumas perguntas. Como professora, gosto de questionar. E a primeira pergunta, que dia que é hoje mesmo? 30 de novembro, quarto e último domingo do mês, porém ao mês 11. Isso quer dizer que o ano está acabando. E quando está terminando o ano, acredito que apesar da correria e do cansaço de cada um de nós, eu acredito que cada um faz uma avaliação. O que eu alcancei e o que eu não alcancei. Como a maioria das pessoas que querem ser felizes, terem sucesso, você tem alvos a alcançar. Você tem objetivos que você almeja. Planos na sua área da intelectuais, espirituais, materiais, coisas que você quer alcançar. E eu quero que vocês levantem a mão quem se sente à vontade. Quem aqui fez o seu planejamento do que você gostaria de alcançar em 2025? Levante a mão. Quem fez isso nesse plano? Eu fiz. Vocês fizeram? Nem que seja na cabeça e não colocou no papel, ou colocou no papel e deixou o papel sei lá onde. Em algum lugar você pensou ou planejou. Planejar é uma estratégia inteligente, que você tem maiores chances de você conquistar aquilo que tanto você quer. Para você, para sua família e tudo mais. E aí, acabando o ano, a gente faz aquela pergunta. Como eu comecei o ano? Sonhos, planejamentos, coisas que eu quero, e como está terminando. O que estava na minha mente que eu coloquei no papel, ou no celular, onde você registra seus pensamentos, e o que você já colocou em prática, e o que nem saiu do papel, o que você já conquistou, o que está longe de ser conquistado. Acabando o ano, é importante fazer essa avaliação para que a gente comece o próximo ano de 2026. Mas como cristãos de longa fé, longo tempo na caminhada com Jesus, a gente sabe que muitos são os planos do ser humano, mas o plano melhor e maior para cada um de nós, como já foi falado aqui com a nossa dirigente do culto, como já foi cantado aqui em alguns louvores, o plano de Deus é soberano, melhor e maior do que eu e você podemos almejar para nós. E a grande questão, fazendo esse feedback do ano terminando, dos nossos sonhos, como a gente começou, como está terminando o ano, a grande questão hoje que nós vamos sair refletindo é: qual é a minha, a sua, a nossa reação diante da aprovação de Deus e diante da desaprovação de Deus, dos seus sonhos e planos? Porque tudo está sob o controle do Deus soberano. Eu posso planejar, mas se Ele não quiser, não vai acontecer. Se Ele quiser, vai acontecer no tempo dele, talvez não no ano de 2025. E o que Deus tem aprovado e desaprovado, os nossos sonhos e planos que ano após ano nós temos escrito, almejado, planejado. Então a grande questão hoje é como nós reagimos? Gratidão ou ingratidão? Quando Deus dá a resposta do sim, não, espere, que nem o semáforo. Sim, verde, está aprovado. Não, não está aprovado, Deus sabe os seus motivos. Espere, acalma o coração, filho meu, filha minha. Então, diante do sim, não, espere, da aprovação e desaprovação de Deus, qual tem sido a minha e a sua reação? Gratidão, gratidão. Então, o nosso tema de hoje é: será que eu e você conseguimos dizer na resposta de Deus, em tudo dá graças? Então, é o que a gente vai refletir hoje. Se você puder abrir sua Bíblia, principalmente a física, mas não pode ser no celular se você não se distrair.
Hoje, nosso texto básico muito conhecido é Lucas 17, do verso 11 a 19, que eu designei 3 pessoas para estarem me ajudando na leitura e para você estar acompanhando, tá bom? Então, a primeira parte desse estudo, em tudo dai graças, nossa reação diante da resposta de Deus do sim, não espere. O que exatamente é gratidão? Em tudo dai graças, parece que é meio óbvio, né? Graças só pode ser gratidão. Mas o que é gratidão? E na língua portuguesa, como professor, eu fui lá rever o que é gratidão. Gratidão tem 2 palavrinhas, se você tiver curiosidade de pesquisar na sua casa no dicionário, que é o pai das inteligências, ok? Gratidão é qualidade. Então, se é uma qualidade, quer dizer que é uma virtude. Se você e eu somos conhecidos, aquela pessoa é muito grata. Então, isso você tem que ver com bons olhos, quer dizer que isso é uma virtude. E o cristão tem que adquirir essa virtude, de ser uma pessoa grata, né? Gratidão também significa reconhecer o auxílio de outra pessoa. Porque se você está sendo grato, você está sendo reativo a alguma coisa que você recebeu. A ação e reação. Alguém fez algo para mim e eu vou reagir. Então, se você é grato, você mostra não só uma educação, não é que pessoa educada, é uma qualidade, mas também é um reconhecer que alguém pensou em você. Você já pensou quanto profundo é ser grato? O quanto significa realmente gratidão? Então, gratidão é qualidade e reconhecer que alguém te ajudou. E esse alguém é Deus, sem Ele a gente não consegue nada. E às vezes Deus usa pessoas no nosso caminho para que a gente possa alcançar os nossos objetivos. Para que a gente possa entender o sim, não, espere do Senhor, né? Então pense, alguém olhou para você, alguém ouviu o teu clamor, alguém se importou com você, alguém deixou de fazer muitas vezes coisas para si, para cuidar das suas. Então, quando Deus usa essas pessoas para olhar para você, para te ajudar a obter algo, você tem que reconhecer isso. Puxa vida, eu tenho que ser grato a essas pessoas que Deus fez olhar, me ouvir e se importar comigo como se fosse algo para ela, né? E lá no texto muito conhecido de Lucas 17, do 11 ao 19, mas que nós vamos ler aqui, primeiramente, a primeira parte, eu vou pedir para a irmã que está com o número 1, ou irmão, né, que tem um, que não vai não poder, Lucas 17, do 11 ao 19 é o total, mas eu quero quem está com o número 1 para ler os 3 primeiros versículos que eu coloquei, por gentileza. Pode ler em voz alta. Se puder ficar de pé, melhor ainda. E aconteceu que, indo ele de Jerusalém, passou pelo meio da Samaria e da Galileia. Entrando em uma certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. E levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, Até o 13, até o tem 13. misericórdia de nós, até o 13. Isso, muito obrigada. Então, do 11 até o 13 está sendo, muito obrigada, irmã, a apresentação. Jesus, ele estava indo para que destino? Jerusalém. No meio do caminho, ele tinha que passar por Samaria, onde estão lá os samaritanos. E lá, naquela época, não tinha evolução ainda da medicina, das doenças que hoje, graças a Deus, Deus deu inteligência para o homem descobrir, e nós com vacinas, tratamentos, muitas doenças são evitadas que naquela época ainda não tinha tal conhecimento. E tinha uma aldeia, quer dizer o quê? Tinha um grupo isolado que tinha uma doença muito séria na pele, que era a lepra. E quantos leprosos haviam? 10. Desses 10 leprosos, ele já provavelmente, o que dá a entender no texto, que ele já tinha escutado sobre Jesus. Que ele era o Filho de Deus, que ele andava, percorria nos lugares, que ele curava as pessoas, que onde ele passava, ele contagiava com o seu amor, com o seu poder. Então, com certeza, a fama de Jesus já estava crescendo. Imagine você com uma doença grave, sabendo que não há outro caminho, que não há outra solução, que não há outro remédio ou tratamento, e que o único remédio só poderia ser citar o Jesus, que eu ainda não vi, que eu ainda não encontrei. Você vai ficar calado? Vai ficar lá sentado na aldeia? Não. Você vai se levantar e vai ir ao encontro desse que pode ser a solução para o seu problema.
E naquele momento, esses 10 leprosos que estavam na aldeia, por que eles estavam na aldeia? Porque como a doença era contagiosa, eles não tinham como conviver com as suas famílias. Então imagine você se isolar, que nem na Covid, né? Nós tivemos essa doença, essa pandemia, 5 anos já se passaram. Eu mesma perdi meu pai na pandemia. Então, percebam, a pessoa fica isolada por causa dessa doença. Ela, nesse caso, ela não pode conviver mais com a sua rotina, se ela é uma pessoa independente, que trabalhava, ela vai ter que ficar isolada ali, naquela época, sem tratamento algum. Então, de longe, a palavra de Deus falou, de longe, eles souberam que Jesus estava por ali e clamaram. Clamar significa mais do que falar, Jesus, vem aqui. Clamar, Jesus, com força, com intensidade, tenha misericórdia. O que é misericórdia? Senhor, nós sabemos que somos pecadores, que nós não merecemos nada. De repente, nós estamos até merecendo isso que estamos passando. Mas, por favor, Jesus, tenha misericórdia. Misericórdia é uma demonstração o quê? De humildade, de reconhecimento da sua pequenez e da grandeza daquele que estava com a fama, que é o Deus Todo-Poderoso encarnado aqui na terra. Então, eles souberam, clamaram por Jesus. Então, qual foi a necessidade desses 10 leprosos? O que eles almejavam naquele momento? Ser curado. Mas por detrás dessa doença tinha o quê? Voltar a viver. Voltar à sua vida social, voltar ao seu convívio com as pessoas, voltar à sua rotina, voltar à sua independência, se eles trabalhavam, se eles tinham família. E que motivos, anseios, sonhos e desejos eu e você pedimos a Deus no ano de 2025? Esses leprosos tinham muitas coisas para pedir, além do óbvio, que era a cura da sua lepra. Outras coisas que estavam ali, que estavam sendo podados por conta da doença. E eu e você? Que coisas boas ou até coisas ruins que nós gostaríamos de resolver ainda esse ano que você almejou lá no começo do ano e o ano está terminando. O que você almejou, né? Vocês receberam aí um desafio do papel, não sei quantos tiveram tempo de fazer, mas se não fizeram, faça em casa. O que você almejou nesse tempo? Os leprosos foram à saúde e voltaram à vida, como eu acabei de falar. Mas nós vamos continuar aí nesse momento de planos e objetivos, pensando agora na segunda parte, né? Então eu vou pedir para a pessoa que está com o número 2, dando continuidade, Lucas 17, do 14 ao 16. 14, 15 e 16, por gentileza. E ele vendo-os disse, ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram mudos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em voz alta. E caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. Exato. Então, nessa segunda parte, refletindo, os leprosos tinham algo, um desejo, como eu e você temos. Eles creram que Jesus podia dar esse algo, como eu e você também cremos que Jesus pode resolver os nossos problemas, como Ele pode realizar alguns sonhos que nós almejamos e queremos. Mas naquele momento, esses 10 leprosos, após pedirem para Jesus, o que Jesus fez? Jesus os viu. Mesmo de longe, Jesus os viu, assim como Ele vê eu e você. Ele sabe o que eu e você almejamos, sonhamos, planejamos, que problemas que talvez você já está aí um tempão, passar um ano, outro ano para resolver, na sua área amorosa, na sua área financeira, na sua área material, relação pais e filhos, sogra, nora, genro, etc. Deus sabe os problemas na área de coisas e pessoas que a gente está passando. Ele nos vê, assim como viu a necessidade daqueles leprosos. Jesus, Ele deu direção. O que Jesus fez depois que viu? Deu uma direção, vá até os sacerdotes, aqueles que estão lá no templo, levando a palavra, vão lá até eles. Jesus, Ele sempre dá uma resposta quando a gente toma para Ele. Nem sempre vai ser no nosso tempo, nem sempre vai ser do jeito que a gente espera, mas Deus, Ele sempre dá uma resposta. Sim, não, espere, né? E Jesus deu a direção, vão aos sacerdotes. O que eles fizeram? No caminho, ou seja, nem chegou até os sacerdotes, no caminho os 10 leprosos foram curados. Então eles foram atendidos? Se fosse colocar um semáforo, qual seria a cor? Verde. Deus atendeu porque Ele tinha o quê? Um propósito na vida de cada um daqueles 10. Através da vida
vida daqueles 10, ele ia ficar conhecido, né? Jesus ia ficar conhecido ali pelas outras pessoas, serem testemunhas do que Jesus é poderoso para fazer. Só que dos 10, apenas um viu a cura do que Jesus fez. Isso eu acho interessante. Eu já li tantas vezes, não saquei que só apenas um viu. Porque às vezes a gente está tão focado, imagina os 10 leprosos, eles estavam com dor, estavam com aquela dificuldade do pé. Então quando falou, vamos sacerdote, eles perderam tempo, vamos! Eles estavam tão focados no que eles tinham que fazer, que não perceberam Deus agindo antes de chegar ao destino. Apenas um que estava atento. E às vezes isso não acontece com a gente. Às vezes a gente está tão focado em resolver o problema que a gente não percebe Deus falando antes de você chegar no teu destino. Deus falando, olha, eu já resolvi, você nem precisa ir até lá. Eu já te respondi, por que está chorando? Por que está desesperada? Eu já te dei resposta. Então, às vezes a gente está tão focado do nosso jeito, que as coisas têm que resolver no meu tempo, do nosso jeito, que a gente não enxerga o jeito que Deus está resolvendo. Deus falou, vai até o sacerdote, mas Deus já tinha um plano, né, de ver quem estava observando a forma como Deus iria agir. Então, estarmos atentos à resposta de Deus no meio do caminho. Apenas um voltou e o que ele fez? Glorificou a Deus em voz baixa ou voz alta? Voz alta, eu imagino ele. Glória a Deus, Senhor, seja louvado, muito obrigada. Por quê? Aquilo que ele queria, Deus no seu tempo, conforme o seu poder e a vontade, atendeu. Então ele não perdeu tempo. Pediu, Deus me deu e eu agradeci, o leproso, né? Então ele reagiu à ação de Deus, ele agradeceu. E ao louvar em voz alta, quantas pessoas que estavam ali que ouviram Jesus? Quantos ali, através daquela ação de Jesus, daquela reação daquele homem, puderam ver o testemunho? Você já pensou que a ação de ser grato, além de ser uma qualidade, além de ser um reconhecimento da soberania de Deus, você está sendo uma testemunha? Agora, quando você guarda para si o que Deus fez, você está perdendo a oportunidade de ser um evangelista. Você está perdendo a oportunidade de fazer lições. Você está perdendo a oportunidade de mostrar o amor de Jesus, o que ele fez na sua vida, para aquela pessoa que está ao seu redor. Até mesmo crentes que estão mornos na fé, que estão afastados, que são imaturos, às vezes eles estão ali desabafando, conversando com você, e é hora de você testemunhar o que Deus fez por você. Então, a gratidão do que Deus fez por nós, ele pode servir de testemunho. E esse leproso demonstrou o quê? Na hora que ele se prostrou, agachou, se ajoelhou, se prostrou em terra, ele mostrou o quê? Humildade. Humildade é diferente de humilhação. Ele demonstrou humildade naquele momento. Então, foi gratidão com humildade, certo? E aí, eu fico pensando, e os outros 9? Eles tiveram gratidão ou outro tipo de ação, de reação? Qual que foi? Quantas vezes eu e você recebemos algo e simplesmente deu um apagão? Simplesmente esquecemos de reagir à gratidão. Pede para Deus, e na hora que ele dá, a gente simplesmente esquece. Quantas vezes nós fazemos isso? Então, ao contrário da gratidão, às vezes a gente pode cair na ingratidão. E o que a pessoa que é ingrata ela faz? É isso. Ela recebe as coisas e simplesmente esquece de agradecer. Muitas vezes ela não valoriza o que a outra pessoa faz. Muitas vezes essa pessoa é uma pessoa insatisfeita. Sabe aquela pessoa que você dá a mão e quer orar? Só isso? Nossa, eu já estou levando para ela. Só isso? Né? Às vezes essa pessoa que demonstra ingratidão, ela acha que o outro tem a obrigação de fazer por ela. Por isso que eu não vou agradecer, sua obrigação é assim. Quantas vezes filhos falam isso para o pai e para a mãe? É sua obrigação, mãe e pai, fazer isso por mim. E não é bem assim, a gente tem que ensinar eles a serem gratos. Né? Às vezes a pessoa ela acha que gratidão é humilhação. Eu vou me rebaixar? Eu não, jamais vou falar obrigado para meu marido.
obrigada por ela, meu patrão. Orgulho, arrogância, né? E muitas vezes a pessoa ingrata, como ela se comporta fisicamente? Sempre está de cara feia. Parece que ela está com uma dor de barriga eterna. Sempre está de cara feia, mal-humorada. Não estou falando dos tímidos, sérios, cada um tem sua personagem. Mas é aquela pessoa que você vê. Eu conheço várias pessoas que são tímidas, elevadas, mas que tem um semblante de brandura, mansidão, é tímida, que é tímida. Mas não é carrancudo é um. Parece que você chega, parece que está com uma pistola no olho dele que vai fulminar. Porque é a pessoa que parece que está tudo errado na vida dela. Ela não tem motivos para sorrir. Isso é muito sério, né? Então, gratidão, como a pessoa se comporta, como até o semblante dela é, e ao contrário da pessoa que ela é ingrata. E eu e você? Se Deus fosse dar 0 a 10, você tem sido grato, como aquele 1, ou os 9 ingratos? Recebe e esquece de agradecer. E como eu falei no começo, Deus usa pessoas para nos abençoar. Será que você agradeceu essas pessoas que Deus usou para te abençoar? E sabe o que é mais incrível? Que a gente espera, quando vai pedir alguma ajuda e alguém vai te auxiliar, das pessoas próximas. Família, amigos que você tem mais liberdade de conversar, pedir ajuda, irmãos da igreja. Quando Deus usa pessoas que você nem conhece para te ajudar? Pessoas que você conhece, mas que você não tem muita afinidade, intimidade, nunca conversou. E ela soube, Deus fez ela saber da tua necessidade. Deus fez ela olhar para você. E Deus fez ela se comover com você. Olha, eu não conheço aquela fulana, mas Deus está me fazendo que eu preciso dar o dinheiro. Gente, quem já teve essa experiência de receber qualquer coisa, uma oração, uma palavra, um ensinamento, uma correção, uma resposta de oração, um material de pessoas que você não tem intimidade ou não conhece direito? Levanta a mão. Amém, glória a Deus. Quem foi que usou essas pessoas, gente? Qual a probabilidade de olhar para a tua cara e achar, ai que lindo, eu vou fazer algo por você? Foi o próprio Deus que tocou no coração dessa pessoa e providenciou a salvação, a libertação que você precisava, a sua resposta, né? Para que você recebesse, e a sua reação deveria ser gratidão a Deus primeiramente, mas também as pessoas que Deus usou, né? E aí fica a pergunta, nessa sua listinha de coisas que você almejou no início do ano, quais que já foram realizadas? Através do Deus te dando capacidade, inteligência, sabedoria para você conseguir o que você queria, ou até usando pessoas conhecidas e desconhecidas para você ser abençoado nesses 11 meses de 2005. E a pergunta é, você já agradeceu a Deus? Você já agradeceu essas pessoas que Deus usou para te abençoar? Então fica aí o desafio antes de terminar o dia de hoje, ok? Vamos lá, agora eu quero pensar aqui no terceiro tópico aqui do versículo de Lucas 17 a 19. Quem está com o terceiro papelzinho? Então Jesus perguntou, não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não se achou quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser esse estrangeiro? Ele disse, levanta-se e vá, a sua fé salvou você. Então Deus mostrou ali a primeira parte da gratidão, como já foi falado da ingratidão. Então Jesus questiona, cadê os outros 9? Né? E esse aqui que é o samaritano está aqui. Então olha o que Jesus falou no final. Além de dar a cura, ele falou que a tua fé te salvou. Então Jesus, ele vai além do nosso problema, ele conhece o nosso coração, ele conhece a nossa alma. Então nós entendemos o que é gratidão em relação ao feedback da resposta de Deus, como nós devemos nos comportar, gratidão versus ingratidão. E agora, voltando a falar do tema principal, em tudo dai graças. Até aí, meus amados irmãos, tá fácil. Pedi, recebi, ainda temos do contra que são ingratos. É uma coisa para a gente avaliar como está o nosso comportamento, desde o semblante até nossas atitudes. Mas tá fácil agradecer. Agora, o nosso desafio em tudo dá graças. Grava essa palavra. Tudo. 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 O que significa tudo? É tudo mesmo. É os momentos que nos trouxeram alegria, aqueles também que trouxeram dor e tristeza. É fácil quando está tudo bem. Mas
quando está difícil, qual a nossa reação? Essa é outra palavra-chave. Gratidão, reação e o tudo. São as palavras-chave da mensagem de hoje. Será que é fácil a gente agradecer quando eu planejo as coisas e elas não saem do papel? Quando eu tento fazer aos meus olhos, meu Deus, eu fiz tudo direitinho. Eu orei, jejuei, me consagrei, servi ao Senhor, planejei, fiz, deixei aquele pecado, fiz tudo direitinho e não aconteceu. Então, não dá certo seguir mesmo esse caminho. E é nessa hora que a nossa postura como crentes transformados por Cristo e maduros, devemos meditar. Agradecer pelo sim, mas agradecer também pelo não. Vou pedir para o pastor Kleber ler em voz alta, por gentileza, Tiago 1, de 2 a 4. Quem quiser abrir, pode abrir. Tiago 1, de 2 a 4. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Pois é, texto muito conhecido, todos conheciam esse texto, né? Então, Deus ele já nos alerta, motivo de grande alegria. Por que ele colocou outra palavra? Grande alegria. Não é uma alegria, é grande alegria. Quando passarmos por provações. Provações da fé. A fé é aquilo que eu acredito, mesmo não vendo. A gente costuma reagir à gratidão porque você viu com seus olhos, ouviu com seus ouvidos, apalpou com suas mãos e sentiu aquela alegria, aquele regozijo. Agora, será que agradecer por algo que não está acontecendo, que está longe de acontecer, é fácil? Você pedir, Deus ainda nem respondeu, você já agradecer? É extremamente estranho. Por isso que a Bíblia também fala que as coisas de Deus é loucura para o homem. Quando você conta com uma pessoa incrédula, ou que está nova na fé, ela fala, como assim? Vou agradecer por essa situação horrível que está acontecendo. Mas nós, quando a gente vai crescendo, amadurecendo com Jesus, a gente vai entender que toda aprovação é para moldar o nosso novo caráter. Estudo da EBD, caráter cristão. A gente não nasce pronto, a gente se apronta. A gente, para se tornar santo como o nosso mestre tem uma longa caminhada de coisas que a gente vai ter que deixar. Renúncias, até sonhos que a gente coloca lá no nosso planejamento, e Deus fala, não é isso que eu quero para você. Não é essa profissão jovem que eu quero para você. Não é esse namorado jovem que eu quero para você. Não é agora, neste tempo, que eu quero isso para você. E aí, a gente coloca planos, mas Deus é que dá o bate-martelo, Ele é o grande juiz. Então, a aprovação da fé nos leva a produzir. A vida do cristão é fruto. Não é eu pegar a semente da mensagem de Jesus e continuar na semente. É crescer, amadurecer, e isso vai doer. Você sabia que a semente lá do feijãozinho, ou qualquer outra semente, quando as crianças fazem experiência, para nascer uma nova plantinha lá, aquela semente ali ela morre primeiro. Para depois nascer algo novo, você sabia disso? Então, nós morremos para o mundo para viver a nova vida com Jesus. E vai doer mesmo essa caminhada com Jesus, do sim e do não, realizar meus sonhos e não. Mas isso vai produzir o quê? A perseverança. Por quê? A perseverança o que é? Não desistir. Porque na hora que a gente está ali vendo que as coisas não estão acontecendo no meu tempo, do meu jeito, que está me causando dor e sofrimento, eu quero desistir, quero largar tudo, já não vou para a igreja. Irmã, já não vou estar no ministério, não estou bem. A primeira coisa que a maioria de nós cristãos fazemos é abandonar as coisas de Deus. Ninguém abandona o trabalho, porque as coisas financeiras não estão indo bem. Ninguém abandona, outras coisas importantes, porque a família está em guerra. A primeira coisa que as pessoas fazem é abandonar as coisas de Deus. Já perceberam isso? E quando a gente deveria perseverar. Então, Deus que nos conhece, já coloca essa palavra, persevere. Ele sabe, você viu? Primeiro, Ele te deu a prova, Ele sabe que você vai querer desistir. Ele falou, persevere. Para que então
você seja perfeito e nada lhe falte no final. Então, na hora que você passar por essa caminhada, Deus vai dar o que você precisa. Você já ouviu aquela frase? Eu pedi a Deus várias coisas, mas Deus não deu nada que eu pedi, mas deu tudo que eu precisava. Amém. Porque às vezes o que a gente pede não é o melhor de Deus para nós mesmos. Mas Ele que tem o melhor para nós vai dar o que nós precisamos. Às vezes a gente precisa passar pelo fogo para sair daquele mingau. 10 anos na igreja ainda está no mingau. Você já criou dente, não é para ficar no mingau um bebê sem dente. Já está na hora de crescer, amadurecer. Né? Então, às vezes Deus faz a gente passar por essas situações para a nossa evolução. É fácil agradecer quando tudo aos nossos olhos não sai. Não é fácil agradecer. Mas o nosso desafio é permanecer. Então, não é fácil, mas Deus tem planos melhores e maiores do que nossos planos. Confiar na soberania de Deus é o melhor do que a do homem. Dar graças quando a resposta também for não. Próximo versículo para nós meditarmos está no texto de Filipenses 4, 6 e 7. O pastor Kleber vai ler novamente. Filipenses 4, 6 e 7. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Olha o que Deus fala, deixe as suas preocupações diante do Mestre, nas mãos de Deus. Deixe a sua ansiedade, porque ela nos cega. Então, se você tem alguma crise de ansiedade, como é que você se comporta? Sua mente, será que ela fica atribulada? Como é que você conduz a rotina se você não controla a sua ansiedade? Como será? Será que ela consegue dormir? Será que essa pessoa consegue dormir? Comer? Conversar com a pessoa? Viver outros episódios da vida, se ela está tão focada naquilo, enquanto aquilo não aconteceu, ela não para de falar daquilo, ela ora 10 vezes pela mesma coisa. Se você, antes mesmo da gente falar, Deus já sabe. Se Deus já sabe, por que eu vou orar? Porque Ele quer que você exercite a fé. Né? E se você já entregou uma vez para Deus, você não precisa falar 10 vezes a mesma coisa, Ele já sabe, você já falou com Ele. Você agora tem que crer e observar, né, Will? Crer e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo manda, não o meu planejamento. Então, planejar é inteligente, estratégico, mas está flexível, cabeça aberta, não engessada, que tem que ser do meu jeito e na minha hora. Deus é isso, tu sabe. Me dê inteligência e sabedoria de como eu tenho que governar minha vida. Meu tempo 2025 está acabando, 2026 está prosseguindo. Porém, Deus, me faça enxergar a tua vontade. E estar feliz com a resposta que Deus vai me dar. Sim, não, espere. E se eu estou tão ansiosa, Jesus, acalma meu coração. Acalma meu coração para que eu possa descansar da hora que eu acordo até a hora que eu durmo. Das coisas que eu tenho para mim na vida financeira, material, área de relacionamentos com pessoas, área na vida profissional, em todas as outras coisas que eu tenho sonhos e almejo, Senhor. Porque os teus planos são melhores para mim. Então, agradecemos a Deus em tudo, né? Apresentai com súplicas e gratidão. Súplicas, Deus quer que você peça, mas já na sua petição, agradeça. Deus, seja sim, não espere, eu agradeço. É muito louco aos nossos olhos agradecer por algo que você pediu e sabe se vai acontecer. Mas é um exercício daquele que é seguidor de Jesus, que quer ser parecido com Ele, que é diferente desse mundo, que é luz e sal, se comporta diferente do que o mundo faz. O mundo agradece só quando recebe as coisas. Nós agradecemos independente se vai ser no nosso tempo e nossa vontade. Esse é o exercício da gratidão versus ingratidão. Pelo sim, não e espere. E para fechar, eu vou contar um breve testemunho que aconteceu exclusivamente no ano de 2025. Na minha área profissional, que interviu no financeiro e no material. Eu sou professora já há 20 anos, e a última escola que eu trabalhei, sempre trabalhei em escola particular, e na última escola que eu trabalhei era uma escola convencional, ou
seja, você tinha liberdade de falar a palavra de Deus através das matérias. E eu fiquei durante 5 anos. Só que escola particular é assim, se você continua na classe, se tiver número de alunos matriculados. Se os pais, por N motivos, com a concorrência, a rotina financeira da família muda, não vai conseguir manter aquele aluno. E aí, se não tem o número X de aluno, fecha. E aí tem que fazer com funcionário. E aconteceu isso comigo. Não teve aluno suficiente. E aí tiveram que me mandar embora. Então eles falaram, Yara, pô, você foi uma ótima professora, desculpa, a gente tentou te remanejar, não sei o quê. Fui embora com todos os meus direitos. Mas eu já estava acontecendo algumas coisas estranhas nessa escola, que eu já estava pedindo a confirmação de Deus se era para continuar ou não. Só que eu falei para Deus, Deus, o Senhor sabe que eu preciso continuar a trabalhar para ajudar a área financeira do meu lar. Então, se você vai colocar mais aqui, me mostra outra escola. Então, eu fui orando e fazendo a minha parte, fui entregando o currículo antes de terminar o ano. Só que não veio nenhuma oportunidade. Falei, Deus, então, muda o que está acontecendo aqui se é para continuar, porque também está difícil continuar com algumas situações que estão acontecendo. E Deus falou, não, que não era para continuar, porém Deus não abriu nenhuma porta. Mas Deus me deu todos os direitos dos 5 anos que eu trabalhei ali no seguro-desemprego. Mas eu fiquei triste? Fiquei, porque de duas uma, meus planos. Se não é para continuar aqui, que o senhor sabe que Deus ele pode mudar o coração, mas ele não obriga ninguém a mudar o coração das pessoas, que vai continuar as dificuldades que eu estou vendo que está acontecendo aqui. Então me remaneja para outro lugar, não me remanejou. Então muda o coração das pessoas para melhorar uma vez. Também não remanejou. Então a solução de Deus não foi a minha. Quando eu saí. Aí entreguei currículo, tá? Com todos os direitos, beleza. Aí eu falei, Deus, eu não vou esperar acabar o meio do ano, quando vai acabar meu seguro-desemprego, que eu vou arranjar emprego. Então começou janeiro, eu peguei currículo tudo de novo. Aí 2 escolas me chamaram, uma escola bem bambambam. Aí passei na etapa, eram 30 pessoas. Eu cheguei, eu e mais uma, passei por várias etapas, foram eliminando, eu fui a última. Né? Eu e mais uma, disputando a vaga. Aí ela fez 2 perguntas. Aí, você tem inglês? Eu falei, não. Aí ela assim, aí ela falou assim, então, aí, por causa que eu não tinha inglês fluente, só arranhava, e, né? Aí eu não passei. Aí eu fiquei extremamente triste, chorei. Depois disso, no primeiro semestre, de janeiro a junho, que foi o período que eu não teve mais nenhuma entrevista, mesmo orando, correndo atrás da bola, vocês acreditam que foi o tempo maravilhoso que eu tive em 20 anos? Como assim, Yara? Apesar de eu amar minha profissão, amar o meu trabalho, eu amo minha família. E quem é mulher que trabalha fora e tem família sabe a correria que é. Você perde vários momentos, você faz tudo correndo na sua casa. No marido você às vezes desconta o estresse dele, coitado. E às vezes com os filhos você perde algumas coisas do crescimento deles. E foi o melhor momento que eu tive. Eu falo, não sei por que as donas de casa, que não precisam trabalhar, que tem alguma renda boa, por que elas querem ficar reclamando que tem em casa? Foi um momento delicioso, eu cuidei melhor da minha pele, do meu cabelo, da minha saúde, me alimentei bem, fiz atividade física, meu marido fazia atividade. Foi tão bom, porque eu cuidei de mim. Quanto tempo eu não estava cuidando de mim? Eu precisava dessa pausa. Quanto tempo eu estava cuidando, dando atenção ao meu marido, aos meus filhos, que é sempre essa correria, essa loucura. Começa o dia, já piscou, já acabou o dia, tu nem conseguiu falar direito com teu marido, curtir teus filhos. Tudo só para o final de semana. Então foi o melhor tempo que eu entendi o não de Deus. A conta ficou pequena, quase, né? Mas nada do que realmente eu e minha família precisávamos faltou. Deus não deu nada do que eu pedi, mas Deus deu tudo o que eu precisava. Cuidar da minha saúde, ter paz, para curtir minha família, a ajudar a cuidar da parte financeira daquilo que eu tinha recebido até acabar. E aí, quando estava acabando o primeiro semestre, eu sabia que acabava o seguro-desemprego de novo. Tem que pegar um pouquinho. Gente, metade do ano é mais difícil do que isso. Mas Deus, cara, Deus, eu vi quando eu fiquei parada, vendo as coisas acontecerem. Fiz a minha parte e Deus sempre faz a dele. E aí, chegou no Brasil e meu Deus, tive 3 entrevistas. Das 3, só uma que era pior que o todas. Falei, opa, essas 2 aqui, ó, mesma pergunta do começo. Passei em todas as etapas. Acho que já está na hora de 2026 eu fazer inglês, né, gente?
Eu acho que Deus está falando, está gritando comigo. Aí tá. Não passei. Cheguei lá no topo, deu, mas não passei. Chorei. Aí justo o salário já é mínimo. Graças a palavra. Mínimo, quer dizer que pode ser menos que isso. Como é um projeto social em parceria com a prefeitura, eles pagam menos que o mínimo. Aí, eu conversei, olhei, mas eu falei, agora a gente tem mais não tem outra oportunidade. Você fez sua parte, você tem que não aconteceu, vai ter que pegar o que tem. É para hoje, então, lógico que você não vai se acomodar, vamos continuar fazendo a nossa parte, orando, tal. Aí eu aceitei, acho que foi a primeira vez que eu tive uma proposta menos que o mínimo. Aí você começa a colocar, você tem uma profissão, conhecimento, experiência, tem que se valorizar. Se não valorizar, você não pode ficar pegando qualquer coisa. Mas era a necessidade, falei, não, vou ter que pegar, porque agora não vai ter outro meio. Já acabou isso, acabou aquilo, vou ter que pegar. E aí eu peguei, mas eu fui assim, sinceramente, eu fiquei com ódio no coração. Fiquei. Falei, Deus, que ódio, eu não queria tomar. O primeiro dia, eu fui assim, eu chorei no ônibus. Mas chorei de raiva. Chorei. Meu marido falou, calma, minha mãe, calma. Todo mundo ficou preocupado, porque eu nunca me viu afastada. Aí quando eu cheguei lá, que eu vi as crianças que eu ia atender, tudo com autismo, deficiência, isso aqui. A necessidade da escola. E quanto eu era a única de todas as funcionárias que tinham a mesma função que eu, mas eu era a única mais capacitada. Aí Deus começou a quebrar aquele sentimento. E aí eu fui entender o propósito de Deus de estar ali. Como Deus foi trabalhando meu caráter, meu coração, meus desejos e a vontade dele que é soberana. E de novo, está acabando o segundo semestre, eu estou nesse novo emprego que é temporário, é contrato, já vai acabar. Mas como Deus tem me usado nesse lugar, com crianças extremamente difíceis de comportamento, famílias desestruturadas, com deficiências intelectuais muito sérias, professores extremamente estressados para dar conta de tudo. E dentre todas as funcionárias, eu sou a única mais capacitada. Quer dizer, tem eu e mais uma mais capacitada, só que a outra só sabe reclamar. E ela faz o mínimo do mínimo. Eu não quero saber se eu estou ganhando menos que o mínimo. Eu vou dar o meu máximo. Porque Deus me ensinou que quando Deus me dá a capacitação, não importa se o trabalho é voluntário, se eu vou ganhar R$10, R$100, R$1.000, eu vou fazer o meu máximo, porque Deus me deu o meu máximo. E aonde eu for, eu tenho que dar o meu máximo. Eu não posso unir com forma amarela. Estou ganhando muito, trabalho muito. Estou ganhando pouco. Não. Eu tenho que dar o meu máximo, porque entender que tudo vem dele, foi ele que me deu, e tudo tem que voltar para ele, e ele merece o melhor. Então Deus me fez mudar essa parte, e hoje eu consigo, hoje não, né? Em uma semana Deus mudou o meu coração. Então em tudo dai graças. Então fica o desafio. Em tudo dai graças, conforme 1 Tessalonicenses 5,18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Agradeça pelo sim, Deus concordou e ele tem um propósito. Agradeça pelo não, Deus negou porque ele sabe que está à frente disso. Agradeça pelo espere. Deus está preparando você, Deus está amadurecendo no tempo dele que não é o teu. Né? Então quando ele fala assim, não, tu fica mais tranquilo, até quando não dá ódio. Mas você já entende, Deus está agora, quando Deus fica em silêncio, não responde, Deus senão a gente fica numa agonia, e aí que a gente tem que trabalhar e agradecer. Reação, gratidão é uma reação a Deus primeiramente, mas segundo, você não pode esquecer as pessoas que ele colocou no teu caminho para te abençoar. E através da gratidão você pode ser uma testemunha do que Deus tem feito pela sua vida, amém? E aí eu vou orar agora com vocês e a gente vai colocar aqui um louvor muito conhecido, se Deus fizer, Ele é Deus, e a gente vai refletindo como a gente começou o ano e como a gente termina e como tem sido a sua reação diante do sim, não espere o segundo, amém? Vamos orar? Senhor Deus, ó Pai eterno, muito obrigado, Deus, por essa oportunidade de mais uma vez falar nesse tema tão abrangente, tão conhecido no meio cristão, em tudo dá graças, mas qual a profundidade disso, desse tudo, ó Pai? Do sim, não espere do Senhor,
Que nós possamos reagir conforme a tua palavra, sendo gratos, crendo que tu és o Deus soberano, crendo que tu sabe o que é melhor para nós, por mais que a gente não entenda, por mais que a gente não consiga, Senhor Deus, aceitar as coisas de Deus, que o Senhor molde os nossos corações, mude os nossos corações, para que a gente possa aceitar com alegria, com agrado, Pai. Tu sabe os sonhos que cada um planejou para 2025, aqueles que foram realizados, nos dê sentimento de gratidão, aqueles que não foram realizados, ó Pai, porque tu tem um propósito melhor, e aqueles que estão aí no espera, Deus. Acalma o coração da ansiedade, ó Pai, por resposta, por solução, seja em qualquer área, intelectual, de conhecimento, profissional, na área de trabalho, financeiro, por soluções de dívidas, de causas na justiça, nos relacionamentos com pessoas, ó Pai, falta de perdão, falta de reconciliação, de amor, dos relacionamentos, ó Pai, que o Senhor venha estar ali libertando, transformando, ó Pai, e cuidando de cada sonho, de cada anseio, ó Pai. Em nome de Jesus, seja com a tua igreja. Amém. Vamos cantar então esse louvor. Vamos cantar de pé, que a gente já estica as pernas, dá uma acordada.